No ano passado, eu fiz três grandes previsões. Lá para outubro, antes do Enem, eu falei que ia ter um grande aumento nas notas de corte, e deu no que deu. Um mês antes, eu tinha falado que a redação do ano seria uma bagunça, por causa dessas alterações, para tentar acabar com redação coringa, mas que não funcionam. E eu fiz uma terceira grande previsão que passou bem despercebida. Olha o que eu falei no ano passado. Alguém vai gabaritar o Enem nos próximos 5 anos. Você pode anotar aí e me cobrar. E eu acho isso por três motivos muito simples. E isso você está acompanhando em tempo real. Eu lembro quando fazer 160 era um milagre. Eu lembro quando a primeira pessoa fez 167. Eu lembro quando a primeira pessoa fez 171. Depois conseguiram fazer 173 acertos. E nesse ano, aparentemente, alguém já fez 175. Então a gente está muito, muito perto de alguém conseguir gabaritar a prova. E o motivo para isso não é porque as pessoas estão ficando mais inteligentes. É porque a prova do Enem já está extremamente bem mapeada, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, e as técnicas de estudo também melhoraram muito nos últimos 10 anos. Então esse vídeo é sobre isso, o que tem que ser feito, o que a gente já sabe que é preciso para ter chance de gabaritar o Enem. E mesmo que você não se sinta capaz, e mesmo que alguém não gabarite o próximo Enem, você tem que ter isso como meta, porque a prova, como a gente viu nesse ano pelo Sisu, está cada vez mais competitiva e concorrida. Cada pontinho, cada microacerto vai mudar suas chances de passar ou não. Então eu dividi esse vídeo em três partes para te dar várias dicas. Na primeira parte eu vou falar sobre o planejamento anual, o que você precisa fazer do ponto de vista do ano para chegar bem no dia da prova. Depois eu vou falar sobre rotina semanal, o que você precisa tentar garantir toda semana para ter essa consistência e aprender o que precisa ser aprendido para chegar bem no dia da prova. E por último, eu vou te falar de habilidades, técnicas de estudo, que é essencial que você conheça também para ter um aproveitamento máximo. E aí, bora falar do seu objetivo durante o ano, tá? Qual que é o cenário ideal? O que você quer fazer? Primeiro, você quer tentar ver todos os assuntos até um mês antes da prova. Você não quer ver todos os assuntos até o dia da prova. Você quer ter um mês final aí para fazer muita revisão e questão focado em ficar fluente na prova, focado em ficar um pouco mais rápido. Então você tem que se planejar para meados aí de outubro, melhor ainda no comecinho de outubro, já ter acabado todos os assuntos. E aí é bem simples fazer esse planejamento. Você precisa de uma lista de assuntos boa, bem fiel à prova do Enem, e você precisa pegar todos esses assuntos e dividir até aí final de setembro e início de outubro, para conseguir ver tudo. Se você usa o meu material, meu cronograma, você vai pegar e fazer 7 monstros por semana, um de cada matéria. Isso é o suficiente, caso você comece agora o cronograma, é o suficiente para você acabar tudo até um mês e meio antes da prova do Enem. Mesmo se você começar em fevereiro, ainda dá para seguir esse plano. Então essa é a primeira informação importante, você precisa ver todos os assuntos até um mês antes da prova. Quem não tem uma lista boa aí de assuntos, eu vou deixar o meu vídeo anterior de cronograma de graça habilitado por mais tempo para você pegar. Então você tem mais uns dias aí para ir lá e pegar o meu cronograma grátis, ou você pode adquirir o meu cronograma que vem com mais funções da versão paga. Então vamos para a segunda informação muito importante em termos de planejamento. Isso eu já vi fazer muita gente que tinha muita chance sair fora da concorrência por esse motivo. Você quer, no primeiro semestre, ter uma rotina saudável. Você não pode, de jeito nenhum, chegar em setembro completamente desgastado. Você tem que chegar em setembro com a cabeça boa, com energia, porque o período de agosto, setembro e outubro são os mais importantes para você realmente conseguir essa fluência aí para a prova. Você não quer, então, tentar estudar o máximo possível no primeiro semestre. Você quer estudar um tempo que te deixe descansar, que você fique com a cabeça boa e continue aprendendo durante o processo. Então, você tem que tomar cuidado com esses conselhos aí de fazer milhares de questões, principalmente agora no começo do ano, que o seu objetivo maior é encontrar esse equilíbrio que te permite realmente aprender, não estudar por estudar. Às vezes a gente tem uma mentalidade de fazer o máximo possível e a gente vai para o lado da quantidade ao invés de qualidade. E a gente tem que achar algum equilíbrio aí, que a gente faça mais coisas, mas quando a gente fizer elas, a gente tem que estar realmente aprendendo, porque não adianta a gente fazer por fazer e esquecer depois. Não adianta a gente fazer um monte de exercício e não ser capaz de replicar eles no dia da prova. É melhor fazer alguns muito bem feitos e ficar profissional neles,
do que um monte que você não lembra depois. Então essa é a segunda informação muito importante desse vídeo, né? No primeiro semestre, se preocupe em aprender a estudar direito, fazer uma rotina sustentável, que você realmente esteja aprendendo e não apenas estudando por estudar, para chegar bem no segundo semestre, que aí as coisas ficam um pouco mais aceleradas. Você vai ter alguns assuntos mais difíceis para aprender, vai ter que fazer muito mais revisão, vai ter que fazer questões para ficar mais rápido ao invés de apenas aprender. Então é isso. Primeiro semestre se foca em qualidade de vida e aprendizado real com técnicas de estudo. E aí tem mais uma dica que eu quero te dar no que diz respeito a um planejamento mais a longo prazo. Depois a gente vai para o curto prazo falar sobre a rotina semanal, que tem a ver com priorização. O que eu devo estudar mais ou menos? Você tem que ter em mente o seguinte: no Enem tem assuntos que caem muito, tem assuntos que caem pouco, tem assuntos que não caem. Então, por exemplo, você num cronograma de FUVEST teria número complexo, teria polinômio, teria alguns livros específicos da literatura. Isso não cai no Enem. Se você está estudando apenas para o Enem, você quer tirar isso do seu planejamento. E aí sobra uma questão de o que eu faço com os assuntos que caem muito e o que eu faço com os assuntos que caem pouco. E aí você tem que aprender a distribuir a sua energia para gastar mais tempo, para estudar mais os assuntos que caem mais. Isso não quer dizer de forma alguma que é para você abandonar os assuntos que caem pouco. Mas, no limite, você pode estudar infinitamente cada assunto. Cada um dos assuntos do Enem daria para você estudar por um mês. Até que você vai ver, tem alguém que tem um doutorado nesse assunto. E aí, o que você vai fazer, então, em relação a isso? Os assuntos que caem com uma frequência maior, você quer fazer um aprofundamento maior, você quer ver vídeo aula, você quer fazer mais questões, você quer garantir que está sempre fazendo revisão. Para esses assuntos, você quer ao longo do ano se questionar se realmente está sabendo a teoria, se realmente consegue fazer questões, e se a resposta for não, para dominar este assunto, você precisa voltar nele e tentar ficar bom até o dia do Enem. Então, não tem problema nenhum você gastar muito mais tempo do que o esperado para esses assuntos que sempre caem no Enem. É o esperado, é bom que você faça isso, é bom que você chegue já no dia da prova e tenha algumas questões já garantidas, porque você é muito bom naqueles assuntos que caem toda a prova do Enem. Agora, para os assuntos que raramente caem, ou nem caem, mas em teoria podem cair no Enem, aí sim você pode gastar um pouco menos de horas, fazer menos questões, estudar por resumo, ver videoaula curta. Então você precisa pensar isso ao longo do ano. E aí, para conseguir fazer isso, você tem que desenvolver sua metacognição, que é uma técnica que eu vou falar mais pro final do vídeo, mas você também precisa ter, de alguma fonte boa, um ranking de frequência dos assuntos que mais caem no Enem. Muitas plataformas têm isso, pode ser um ranking de frequência, pode ser um mapa de incidência. Você precisa saber quais são os assuntos mais frequentes na prova. No meu cronograma pago, tem isso em cada monstro, tem lá um ranqueamento. E aí o que você quer fazer é colocar uma regra sua aí de como estudar. Para os monstros que estão entre os 10 primeiros de cada matéria, eu vou gastar 8 horas, 6 horas. Para os monstros que são os 5 últimos de cada matéria, eu vou gastar apenas 3 horas, eu vou estudar por resumo, eu vou estudar por vídeo rápido, eu vou fazer 20 questões em vez de fazer 40 questões. Então você tem que começar a pensar dessa forma. Alguns assuntos você pode ver meia boca, sem nunca abandonar, sempre vendo, pelo menos superficialmente, e alguns assuntos você vai ter que realmente explorar mais, eventualmente voltar neles, fazer mais questões ao longo do ano. Então essa seria a terceira das 3 dicas que eu acho aí de extrema importância que muitas pessoas ignoram para o seu planejamento anual, que você precisa começar a pensar agora para chegar bem lá no Enem com maiores chances de ter a maior nota possível. Primeiro, você quer ver todos os assuntos até um mês antes da prova. No caso do meu cronograma, são 169 monstros. Você quer distribuir ao longo dos meses esses 169 monstros. Segundo, você não quer se desgastar completamente no primeiro semestre, porque você vai precisar de muita energia no segundo semestre. Então pensa agora em uma rotina saudável, que você esteja aprendendo e não apenas estudando por estudar. E por último, comece a pensar em forma de priorização. Algumas coisas você pode ficar mais ou menos, mas outras você precisa ser muito, muito bom, porque é certeza que vai cair na sua prova. Tem muito assunto no Enem que é certeza que vai cair na sua prova. É uma prova extremamente repetitiva, por isso que a cada ano as pessoas fazem cada vez mais acertos. Então beleza, vou manter essas 3 dicas por enquanto, que não adianta eu te passar 1 milhão de dicas agora e você não aprender nenhuma delas. Qualidade é um pouco mais importante que quantidade. Vamos falar da rotina semanal.
que precisa acontecer a cada semana até o Enem para que você tenha maior chance de chegar com uma nota boa no Enem. E aqui eu vou separar em duas partes. O que todo mundo já faz, que é o básico e precisa ser feito, e as coisas que muita gente não faz, mas que aumenta a sua nota se você fizer. Então esse é o maior foco dessa parte para você que já fez alguma vez o Enem. O que é o básico? Você precisa ver semanalmente a teoria, as questões dos monstros que você se propôs a fazer naquela semana. Como eu disse pelo meu cronograma, são 7 por semana. Então toda semana você quer ver teoria e questões desses monstros. Fora isso, você quer pelo menos fazer uma redação semanal. Esse é o mínimo do mínimo aí para você manter a sua nota e tentar melhorar ela. Então fazer teoria, questões e redação, isso é o básico, isso é o que todo mundo faz, isso é o que os cursinhos médios propõem que você faça, mas tem muita coisa adicional que você pode fazer que aumenta a sua nota, e esse é o maior foco dessa parte do vídeo de rotina semanal. Então vamos lá, começar por descanso. Você precisa descansar pelo menos um dia por semana. E isso não é opcional. Você quer chegar bem no segundo semestre. Você não vai chegar bem no segundo semestre se você não descansar sua mente no primeiro semestre. Você precisa ter um dia, pelo menos, para resetar o seu cérebro aí, para voltar na segunda-feira, por exemplo, a estudar direitinho. Se você tentar estudar todo dia, não vai dar certo ao longo do ano. Nenhum corpo aguenta fazer isso. Ah, então eu não posso fazer absolutamente nada no domingo? Você pode fazer algumas coisas que não são diretamente estudo. Então, por exemplo, você pode ver um filme de alguma guerra aí, você pode ver um documentário sobre história. Você pode fazer essas coisas que são diversão, que você não vai estar pensando nem na hora, mas que talvez aumentem o seu repertório, talvez te ajudem a dar um argumento a mais numa redação. Mas parar, estudar, se concentrar na prova, ficar pensando na prova, isso vai te desgastar demais se você nunca tiver uma pausa disso. E ainda no sentido de não ficar completamente desgastado, estressado, você precisa ter na sua agenda semanal um período reservado para tirar atrasos. Se você começar a ter atraso demais, eles vão se acumulando, e o problema não é nem estar atrasado a matéria, o problema é o estresse que isso vai causar, a sua preocupação adicional em relação a isso. Então já se planeja, mesmo que você estude um pouco menos por semana, para ter um período para tirar alguns atrasos, pelo menos dos monstros mais importantes. E isso é algo que eu falo na minha mentoria para todo mundo. Eu acho isso obrigatório. Isso não é algo que você pode deixar para lá. Você tem que estar com a mente boa. Se você chegar no Enem com a mente ruim, vai ser muito difícil passar aí dos 140 acertos. E aí uma terceira coisa que eu também falo na minha mentoria, que é essencial, que é obrigatório, é você ter tempo semanal para fazer revisão, em especial revisão ativa. Você precisa ter um tempo na sua semana para parar tudo, rever aquilo que você já viu algumas semanas atrás, porque todo assunto que você estudar, se você não fizer revisão com certa frequência, se você não fizer questão com certa frequência, você vai esquecer. Você vai esquecer uns 90% de tudo que você estudou se você não ficar retomando esses assuntos. Então, um assunto que você viu em janeiro tem que ser revisto em março, tem que ser revisto em junho. Você tem que ter uma agenda sua de revisão para ir retomando todos esses assuntos que passaram, senão vai chegar no Enem e você não vai lembrar deles. Mesmo com aquele mês inteiro de revisão e questão antes do Enem, não é o suficiente para você fixar essas matérias. E aí, para resolver esse problema, é meio fácil. Separa já um horário da sua semana só para revisão. Meio período, um dia inteiro. Eu gostava de fazer sexta-feira revisões. Esse era o meu planejamento e ao longo do ano eu fui ficando muito bom em todos os assuntos de memorizar. Então, no dia da prova, tinha um monte de coisa que eu nem precisava pensar, o que me dava acertos e tempo de prova para pensar nas outras coisas. Então, vamos lá. Quarta coisa que eu acho essencial fazer toda semana. Eu acho que diariamente você deveria ter uma leitura mais desafiadora para evoluir na sua interpretação. E aí, o que isso vai fazer por você? Se você é uma pessoa que está aí nos 35 acertos de humanas e linguagens, isso vai te dar um potencial de passar de 40. Porque 35 quer dizer que a sua teoria está mais ou menos boa e você, durante esse ano, vai melhorar ela. Mas você precisa melhorar na sua interpretação. Você precisa conseguir ler coisas mais difíceis,
com mais facilidade e mais velocidade. Fazendo isso, vai ser bem mais tranquilo o seu dia 1, você vai fazer mais rapidamente a prova de humanas e linguagens, vai ter mais tempo para redação, vai ter uma série de benefícios fazendo uma leitura diária de aí cerca de 30 minutos. Eu gostava de fazer no meu período de almoço, eu almoçava por 20 minutos e aí fazia essa leitura. E aí no canal tem um monte de vídeos de recomendação de leitura, depois você dá uma procurada, tem livros de humanas que eu acho que é um vídeo que pode te ajudar bastante. Mas vamos para minha última recomendação extra aí, fora das coisas básicas, que eu acho bem legal você ter durante a sua semana. Eu acho que é importante você fazer algum tipo de exercício físico, ou todo dia, ou 3 vezes na semana. Pode ser caminhada, pode ser academia, pode ser yoga, pode ser qualquer atividadezinha que você não vai ficar completamente destruído, porque fazer exercício físico é comprovadamente uma coisa boa para o seu aprendizado. Tem estudos que falam que você retém mais informação e aprende melhor quando você está fazendo exercício físico. Fora isso, vai ajudar muito na sua saúde mental, para você chegar menos desgastado no segundo semestre e no dia da prova tá com uma saúde mental melhor mesmo. Tá menos estressado, mais calmo, mais confiante. Então, ó, falei 5 coisas que eu considero de extrema importância aí para você aumentar suas chances. Descanso obrigatório, atraso com período agendado para você tirar, período agendado para você fazer revisões, que também é muito importante, leitura desafiadora diária para você explodir sua nota do dia 1 e fazer algum tipo de atividade física para deixar sua mente saudável, para você aguentar essa jornada e chegar com uma mente boa no dia da prova. E aí a gente caminha aqui para o final do vídeo, a gente vai para a parte de técnicas de estudo, conceitos em relação ao aprendizado que você precisa saber, e isso talvez seja a parte mais importante do vídeo, para você ter aí uma disparada na sua nota. Eu vou falar só de 5 coisas que aí eu considero mais críticas que as outras, mas eu teria umas 20 técnicas boas para te passar. Ao longo do ano eu vou explorando mais essas e vou falando das outras. Mas vamos aqui já começar o trabalho, já plantar uma sementinha de 5 técnicas que você precisa saber. Principalmente agora no começo do ano, você precisa refletir sobre esse assunto. É isso que vai fazer diferença. Técnica 1, conceito, não é nenhuma técnica, é um conceito. Metacognição. Metacognição é o que sempre falam que é. Então vamos lá, conceito número 1, metacognição. Metacognição, a gente fala que é o conhecimento sobre o conhecimento, e outro dia eu exploro melhor isso. Qual que é a parte da metacognição, que tem várias partes aí, até as próprias técnicas de estudo são parte da metacognição, mas qual que é a parte da metacognição que você tem que ter em mente agora? Você precisa aprender a autocrítica. Você precisa, quando estiver estudando um assunto e acabar de estudar um assunto, se perguntar: eu sei esse assunto? Eu realmente aprendi esse assunto? Eu sou capaz de fazer questões desse assunto? Se a resposta for não para assuntos importantes, você vai precisar refazer, infelizmente. Então, a autocrítica é aquilo que vai garantir que você esteja colocando um tijolinho por vez para construir o seu conhecimento. Pessoas sem autocrítica fazem vários anos de Enem, porque não são capazes de identificar aqueles pontos de melhoria que ela tem. Porque é muito fácil você resolver pequenos pontos de melhoria, mas você tem que identificar eles antes. Se você identifica um pequeno ponto de melhoria, por exemplo, eu sou ruim em equação de primeiro grau. Aí você faz um estudo focado em equação de primeiro grau. Você pede ajuda para alguém em relação à equação de primeiro grau. Você vê videoaula de um professor diferente, você lê uma apostila diferente, você faz mais questões. Quando você tem uma autocrítica e identifica o que precisa ser melhorado, eu te prometo, a prova do Enem fica muito mais fácil. Nenhum assunto da prova do Enem é extremamente difícil. Tem uns 3 assuntos difíceis, mas não tem nenhum assunto que, se você não der uma atenção muito especial para ele, se fizer vários estudos, várias questões, você não vai melhorar. Não tem nenhum assunto assim no Enem. Então você precisa aprender a identificar quais são os seus problemas. E claro, não precisa começar a atacar os problemas indo direto para análise combinatória. Vai resolvendo os problemas menores antes. Pô, eu sei fazer MMC? Poxa, eu sei o que que é uma comunidade ecológica, eu sei o que que é um clímax, eu sei o que é eutrofização. Poxa, eu sei os principais filósofos gregos. Vai resolvendo um probleminha por vez, por meio da autocrítica. Identifica o que não sabe,
vê no ranking o que é importante. Se você não sabe é importante, você vai ter que fazer um plano para ficar bom nisso. Então, beleza, essa é a primeira técnica importante aí, primeiro conceito importante, não é nenhuma técnica. Tem um monte de vídeo no canal sobre isso, eu poderia falar 1 hora sobre metacognição, é a coisa mais importante, mas fica hoje a mensagem da autocrítica. Durante um estudo, acabando o estudo, se pergunta, estou sabendo ou não estou? Se for difícil, se for importante, você vai ter que fazer um plano adicional para ele. Vamos lá, segunda coisa, revisão ativa. Revisão passiva, flashcard, não vai resolver o seu problema. Você precisa aprender a fazer revisão ativa, que é um tipo específico de revisão, que é mais difícil de ser feito, mas depois que você aprende, todos os assuntos de memorização se tornam muito fáceis e se tornam pontos garantidos na prova, e você faz num tempo muito menor, o que vai te dar tempo para pensar naquelas coisas que não são de memorizar. E aí o objetivo desse vídeo não é ficar falando sobre a revisão ativa especificamente, eu vou deixar um link na descrição para você ter um primeiro contato aí com esse assunto, mas é basicamente você tentar lembrar a matéria por conta própria, fazer uma anotação, depois corrigir essas coisas que você não lembrou, tudo isso direto da sua memória, sem ver em nenhum lugar antes. Aí você tenta lembrar a memória inteira, a matéria inteira, então, por exemplo, tenta lembrar aí todas as figuras de linguagem, e um exemplo de cada uma. Mas você vai estar fazendo uma revisão ativa. Depois que você terminou de tentar lembrar tudo, você checa num material mais oficial para ver o que você esqueceu, para na próxima vez que você fizer a revisão ativa, você conseguir fazer mais rapidamente mais coisas. Fazendo isso algumas vezes no ano para cada matéria, vai tudo ficar preso na sua memória. E eu não esqueço um monte de coisa e eu não estudo especificamente para essas coisas há uns 8 anos. E eu nem tenho memória boa. As pessoas, no geral, acham que minha memória é ruim. Mas eu fiz tanta revisão ativa que eu memorizei quase a prova inteira do Enem. Então é isso, você precisa aprender a fazer revisão ativa, esse é um diferencial enorme em relação a quem não faz. Te dá muito mais acerto e muito mais tempo de prova para você gastar nas coisas que não são memorizáveis. Vamos lá, terceira coisa, terceira técnica aí, anotação. Preciso anotar? É bom anotar. Não é bom anotar copiando a lousa, não é bom anotar exatamente com as palavras do professor, mas é bom anotar pensando a respeito antes de anotar. Isso em si já é um processo de aprendizado e de retenção. Então você ouve uma informação, pensa a respeito e anota com as suas próprias palavras. E também é bom tentar fazer isso o mais enxuto possível para você depois usar esse material para fazer suas revisões. Então é bom anotar, desde que seja uma escrita ativa, ou seja, você está escrevendo com suas próprias palavras e pensando a respeito, não é uma mera cópia, e tentar fazer um material organizado enxuto para você ter uma fonte para buscar depois e para você usar como base para suas tentativas de revisão ativa. E aí tem só mais duas técnicas aí que eu gostaria de falar hoje, que eu acho que é extremamente importante para você já pensar a respeito. Quarta técnica aí, correção detalhada. Não é para você olhar a resposta e já pular correndo para outro exercício. A correção é uma parte essencial do estudo. É como se fosse uma aula a mais sobre aqueles assuntos que foram tratados na questão. Então, uma questão que você não domina 100%, você quer parar e fazer uma correção direitinho. Você quer ser capaz de sempre conseguir replicar aquela questão, caso caia uma questão parecida. Então, você quer ficar profissional em cada uma das questões e você quer usar as informações que estão na questão como insumos para você fazer uma busca na teoria e aprender mais sobre a teoria. Então, você vai ter uma questão com alguns assuntos. Se você tem dúvidas sobre esses assuntos, abre a teoria e dá uma lida naquilo. Isso é uma aula também, é muito importante. Você vai acabar aprendendo mais assim do que assistindo uma aula, e você deve assistir a aula também, não é para não assistir a aula, mas você acaba aprendendo mais fazendo esse estudo detalhado após a questão, porque você já entra na teoria com uma dúvida e uma curiosidade. E aí seu cérebro interpreta muito melhor aquilo, você grava muito mais aquilo. Então a correção é um momento importantíssimo do seu estudo. Não é para fazer correndo, é para considerar aquilo uma aula sobre aquele assunto, para você virar um mestre daquele assunto. E aí vamos para a quinta e última coisa que eu quero falar por hoje, que é uma questão de energia no seu dia a dia. E aqui é uma coisa muito pessoal, que cada um vai ter um jeito, você vai precisar testar para achar o seu, mas eu preciso te passar aí uma experiência para que você melhore ao longo do ano e você fique bom. Tem um momento no estudo, por exemplo, vamos supor que você estuda 8 horas por dia. Se você estudar 8 horas seguidas, vai chegar um momento, muito provavelmente aí depois de 2 horas, 1 hora e meia, que seu cérebro vai começar a ficar cansado e seu rendimento vai reduzir muito. Não adianta você ficar estudando com rendimento muito baixo,
porque você não vai aprender direito, você não vai conseguir gravar aquelas informações. Então, o que você quer fazer é, toda vez que seu cérebro começar a cansar durante seu estudo, você quer fazer uma pausa para dar uma resetada nele, para recuperar energia. Não adianta ficar estudando se seu cérebro não está atento, se você não está naquele momento presente, se você não está focado. Você não vai aprender e não vai gravar nada. Você vai ter a percepção de estar aprendendo algo, porque você leu alguma coisa, mas você não vai lembrar aquilo, não vai criar conexões com as suas outras informações. Então você precisa aí, nas primeiras semanas de estudo, descobrir como que seu corpo funciona. Eu vou dar o exemplo do meu corpo, mas não é como o seu corpo vai funcionar, é só para você ter uma ideia de como pensar. Seu objetivo é sempre estar num estado de atenção e foco para realmente aprender aquelas coisas. Não adianta estudar completamente cansado, você não vai lembrar nada depois, não vai aprender nada, vai por mim. Então, ó, como o meu corpo funciona. Se eu for estudar 8 horas por dia, as primeiras 2 horas do dia, eu vou conseguir estudar bastante. Então, eu pego uma coisa importante aí para fazer. Depois disso, eu não consigo mais ficar concentrado por 2 horas seguidas. Então, eu começo a fazer pausa a cada 1 hora, mais ou menos. O que que você vai fazer nessas pausas? Quanto tempo você vai fazer de pausa? Isso é muito pessoal. Às vezes eu ia no banheiro, às vezes eu tomava uma água, às vezes eu comia um lanchinho, às vezes eu fazia uma caminhada ao redor do quarteirão, e às vezes até eu fazia algo um pouco mais longo, tipo ir num parque ou voltar para minha casa para estudar perto de casa depois. Então, assim, você precisa aí descobrir como que funciona para você. Mas o que eu estou te falando é, não adianta insistir em ficar estudando quando o seu cérebro não está funcionando. Você precisa aprender qual o jeito que o seu corpo funciona para conseguir tirar alguns minutos para resetar o seu cérebro aí e voltar com energia. Eu chutaria aí que uns 20 minutos bem estudado com foco é melhor que 2 horas se você não está lá, se você não está concentrado, se você está muito cansado. Então pensa a respeito e testa. Vai testando pausas diferentes para ver o que funciona para você. Então essa foi a quinta técnica e conceito aí que eu queria te passar. Nesse vídeo eu te falei 3 alterações muito importantes para o planejamento anual, 5 alterações muito importantes para a rotina semanal e te passei 5 técnicas que eu considero aí talvez as mais cruciais. E aí eu vou colocar alguns links na descrição para você dar uma olhada, mas por hoje é isso. Espero aí que você comece com o pé direito o estudo do seu Enem neste ano. Obrigado.